Você só chegou até aqui porque Deus tem sustentado cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não percebe. E mesmo que esta manhã tenha começado com dores, lutas ou preocupações, o poder do nosso Deus é muito maior do que qualquer cenário difícil. Nada que enfrentamos hoje é maior do que aquele que nos sustenta. Antes de qualquer decisão, nós escolhemos estar com o Senhor, e isso muda tudo, porque quando o nosso coração se alinha com a presença de Deus, até os dias mais pesados ganham direção, e até o impossível encontra sentido. Muitos acordam com o peso das incertezas, dores que ninguém vê, preocupações com a família, o sustento, a saúde. Mas não estamos sozinhos. Estamos diante de um Pai que ouve, cuida e transforma. E é por isso que não seguimos este dia à deriva. Caminhamos com propósito, porque confiamos que o Senhor nos guia em amor e sabedoria. E é a própria palavra que nos assegura: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, versículo 8. Talvez ontem você tenha caído, talvez esteja cansado, mas hoje o Senhor está estendendo a mão para te levantar. E não há melhor lugar para começar este dia do que debaixo dos cuidados dele. Aquele que sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça, te guia com amor e te sustenta com poder. Agora vamos nos dirigir ao Senhor com o coração aberto, com fé, com humildade e com gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Oremos. Senhor meu Deus e Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com o coração rendido. Antes que qualquer palavra fosse dita, o Senhor já conhecia nossos pensamentos. Nós te louvamos, Pai, porque Tua fidelidade não muda. Cada manhã prova isso. Ainda que tudo ao redor mude, o Senhor continua sendo digno, glorioso, verdadeiro, santo e bom. Te agradecemos por mais um dia, pela vida, pela respiração, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós. Obrigado por nos guardar durante a noite e nos permitir acordar com esperança, mesmo que a realidade ainda traga desafios. Senhor, conduz nossos pensamentos hoje, que a nossa mente esteja alinhada com a Tua palavra e não com os ruídos do mundo. Que Teu Espírito Santo nos direcione com sabedoria em cada escolha, em cada resposta, em cada passo. Entregamos diante de Ti tudo o que está fora do nosso controle, porque sabemos que nada escapa do Teu. Pai, há pessoas que hoje oram conosco em lágrimas, pessoas que mal conseguiram dormir, que enfrentam dores profundas, físicas e emocionais. Há corações quebrados, famílias em crise, pessoas esperando um diagnóstico, outras tentando encontrar sentido para seguir em frente. E é por isso que Te buscamos logo cedo, porque sabemos que só em Ti há cura, refrigério e restauração. Tua palavra diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Então, Senhor, neste momento nós lançamos sobre Ti os fardos que não conseguimos mais carregar. Entregamos a ansiedade, o medo do futuro, a dor do passado e a exaustão do presente. E Te pedimos: sustenta-nos. Ajuda-nos a lembrar que nossa força não está em nós, mas no Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, visita agora aqueles que enfrentam enfermidades. Estende Tua mão sobre hospitais, sobre quartos silenciosos, sobre aqueles que lutam com dores que ninguém vê. Sabemos que o Senhor ainda cura, ainda renova, ainda levanta. Por isso Te pedimos em nome de Jesus, que haja consolo, alívio e milagres, segundo a Tua vontade. Oramos também por aqueles que têm se sentido sozinhos. Que a Tua presença os envolva agora com paz. Que a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo no vale, traga conforto à alma cansada. Abençoa as famílias, Senhor. Onde houver contenda, que venha a reconciliação. Onde houver silêncio e indiferença, que Teu amor restaure os laços e reavive a comunhão.
guarda os filhos, fortalece os casamentos, consola os pais que choram por seus lares. Abençoa também os que trabalham, os que buscam sustento com esforço e dignidade. Que o Senhor abra portas, dê criatividade, sabedoria e equilíbrio. Que cada passo no trabalho ou no estudo seja guiado por ti. E se houver alguém que neste momento se sente sem propósito, sem direção, que teu Espírito Santo o conduza de volta ao caminho. Que essa oração seja uma lembrança viva de que ainda há esperança, e essa esperança tem nome: Jesus. Senhor, queremos caminhar este dia aos teus pés, não apenas para apresentar pedidos, mas para te agradecer, não apenas para buscar as tuas mãos, mas para contemplar quem tu és e te adorar em espírito e em verdade. Como está escrito na tua palavra: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Salmo 25, versículo 5. Nos ensina a confiar, mesmo quando não compreendemos, a descansar, mesmo quando os ventos sopram fortes, a obedecer, mesmo quando a carne resiste. Não nos deixa andar guiados pela ansiedade ou pelo medo, mas pela fé, pela verdade e pelo teu Espírito. Queremos começar este dia debaixo das tuas mãos, sob a tua direção, para a tua glória, e que tudo em nós, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, reflitam o teu amor. Pai, nós também te pedimos nesta manhã que nos livres de tudo aquilo que tenta nos afastar de ti, que possamos reconhecer as distrações, os laços invisíveis, os enganos sutis, e que o teu Espírito nos dê discernimento para escolher o que é eterno, e não apenas o que é passageiro. Ensina-nos a cultivar um coração sensível à tua voz, que as pressões do dia não abafem a tua direção, que nenhuma conquista tire o nosso olhar de ti, e que nenhuma perda nos faça duvidar do teu amor. Ajuda-nos a reagir com graça e paciência, a responder com sabedoria quando formos feridos, a escolher o silêncio quando a palavra certa ainda não chegou. Queremos refletir o caráter de Cristo, mesmo nos momentos em que tudo em nós quer agir pela carne. Tira de nós toda a raiz de orgulho, toda a amargura escondida, toda a vaidade disfarçada de espiritualidade. Pai, muitos que estão orando conosco hoje têm vivido um tempo de espera. Espera por uma resposta, por uma porta aberta, por uma mudança, por um milagre. Às vezes a espera se torna um peso e a fé se enfraquece. Mas mesmo assim, nós escolhemos confiar, porque o Senhor não atrasa e os teus caminhos são mais altos que os nossos. Tua palavra diz: o Senhor é bom para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. Então nos rendemos à tua soberania, e mesmo que as respostas não venham hoje, mesmo que o tempo pareça demorado, declaramos: tu és bom, Senhor. Tu és digno de confiança. Oramos também por aqueles que têm carregado culpa, vergonha ou lembranças dolorosas. Que teu perdão os alcance agora, e que o sangue de Jesus purifique todo o pecado confessado. Não há condenação para os que estão em Cristo. Pai, fortalece hoje a fé dos que estão cansados de lutar, os que têm servido em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com fidelidade, os que choram escondido, mas continuam de pé, os que ajudam a todos, mas se sentem sozinhos, os que oram por muitos, mas carregam dores que ninguém vê. Consola, sustenta, honra, Senhor, porque tu vês tudo. Nada é em vão diante dos teus olhos. Que teu Espírito renove hoje os seus servos e servas. Que a alegria da salvação seja restaurada em nós. Que a chama do teu chamado volte a arder. Que o cansaço dê lugar à convicção de que fomos escolhidos por ti, para viver com propósito, com verdade e com coragem. Levanta também aqueles que caíram. Que ninguém se afaste da tua presença,
mas que todos encontrem graça ao se reaproximarem. Porque Tu és um Pai que não rejeita o coração quebrantado. E acima de tudo, Deus, ensina-nos a amar como Jesus amou, a olhar o outro com compaixão, a servir sem esperar nada em troca, a perdoar como fomos perdoados. Que nossa vida neste dia seja mais do que uma rotina, seja um reflexo da Tua glória, que os nossos gestos falem de Ti, que o nosso olhar transmita esperança, que os nossos passos carreguem paz. E se este dia trouxer desafios, que venha também a lembrança: o Senhor está conosco. Se vierem más notícias, que elas encontrem um coração firmado na rocha. Se formos tentados, que nos lembremos de que a Tua graça nos basta. Se tudo parecer difícil, que possamos levantar os olhos e dizer: meu socorro vem do Senhor. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, não com pressa, não por obrigação, mas porque reconhecemos que nada é mais importante do que a Tua presença. Toma o controle deste dia, Pai. A nossa agenda, os nossos pensamentos, as palavras que diremos, as decisões que tomaremos, os encontros que teremos, que em tudo sejamos guiados pelo Teu Espírito. Guarda-nos do mal, Senhor. Livra-nos de ciladas, de palavras precipitadas, de alianças perigosas, de caminhos que não vêm de Ti. Coloca em nós um espírito sensível à Tua voz, para que saibamos a hora de parar, a hora de falar, a hora de calar e a hora de agir. Senhor, derrama paz sobre os corações inquietos, que essa paz que excede todo o entendimento acalme pensamentos, cure feridas antigas e silencie vozes de acusação e medo. Renova a nossa esperança nas Tuas promessas. E se hoje não virmos nada se movendo diante dos nossos olhos, que tenhamos fé suficiente para saber que o Senhor está agindo mesmo assim. Dá-nos alegria em meio às tarefas simples. Dá-nos paciência no trânsito, sabedoria nas conversas, mansidão nas divergências e graça em cada detalhe. E acima de tudo, que Jesus seja visto em nós. Que nossa vida neste dia seja uma carta viva escrita pelo Teu amor, lida por todos que cruzarem o nosso caminho. Pai, assim nós oramos, Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se essa oração falou com você, se ela trouxe paz ou esperança ao seu coração, sinta-se à vontade para escrever amém nos comentários. Talvez alguém que você ama também precise ouvir essa palavra. Se sentir no coração, compartilhe. É assim que seguimos, um fortalecendo o outro em amor. E se desejar continuar caminhando conosco em oração, pode se inscrever aqui no canal. Será uma alegria buscarmos juntos a presença de Deus, dia após dia. Que a presença do nosso Pai te acompanhe em cada passo. Que Ele te dê sabedoria nas escolhas, paz no coração e descanso na alma. Em nome de Jesus. Amém.